Então tá, neste vídeo aqui vamos ver nossos exercícios sobre lei de Coulomb, né? Nós temos três objetos, A, B e C. A distância entre A e C é de 20 centímetros, entre C, B e C é de 50 centímetros. E existe aqui então uma força de atração para cá e para cá, entre B e C. E existe uma força de atração entre A e B. A força é calculada pela lei de Coulomb. Nós temos a carga de C é menos 10 Coulomb, a carga de B é 3 Coulomb e a carga do A é menos 5 Coulomb. Né? Então, aplicando a fórmula, né? Aqui está o desenho, aqui está o B, né? A e C. É uma aplicação direta da fórmula. Então, entre o A e o B, eu tenho uma força de atração. Entre o C e o B, tem uma força de atração que foi calculada aqui embaixo. Força entre C e B. Eu tenho a constante K vezes 10 Coulomb, que é a carga do C, sempre levando em consideração o valor absoluto da carga, sem considerar o sinal, vezes a carga do B, 3 Coulomb, dividido pela distância em metros ao quadrado. O K vale 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então, essa constante é que vai dar o ajuste na fórmula, porque eu estou considerando que todo esse problema aqui está acontecendo no vácuo. Se fosse num outro meio, eu teria que saber o valor da constante no outro meio. Todos os exercícios de física sempre é considerado no vácuo, né? Somente em pesquisa tecnológica que se considera o K um valor diferente. Né? É muito complexo descobrir, ter que ter um gás especial, uma coisa assim, né? Colocar dentro do recipiente para saber a constante daquele gás. Né? Temperatura ideal, pressão ideal, enfim. Todos os cálculos é considerado como K no vácuo. Né? Multiplicando o K pelas cargas e dividindo pela distância ao quadrado, resultou isso aqui. É simplesmente colocar na calculadora e aperta igual que está resolvido. Né? 1080 vezes 10 na 9 Newton. Né? Nesses problemas mais simples, nem precisa colocar a notação científica aqui do 10 na 9, né? Exponencial. Né? Próximo cálculo foi feito então entre F, C e B. Agora nós vamos fazer entre B e A. O B e A é essa região aqui. Né? São forças de atração também. Então, a força entre B e A, o B tem 3 Coulomb e o A 5 Coulomb, considerando somente o valor absoluto. Então, K vezes 3 vezes 5 dividido pela distância ao quadrado. Resulta em 3.375 vezes 10 a 9 Newton. Um valor fictício, né? Toda essa parte hidrostática é fictício, né? E por último, a força entre o A e o C. O A e o C estão bem longe, eles estão a 70 centímetros. Então a força é muito pequena que está aqui. Essa força aqui é muito pequena. E como são cargas iguais, são forças de repulsão. Isso aqui são forças de repulsão. Pequena, mas é possível de calcular. Então eu tenho K vezes 10 vezes 5 dividido por 0,7 ao quadrado, que são 70 centímetros. Força resultante 918,37 vezes 10 a 9 Newton. Então aqui foi calculado todas as forças que estão atuando
nesse probleminha com 3 cargas elétricas, certo? Na sequência vai ter um outro problema que pede mais detalhes a respeito disso. O problema número 2, duas cargas elétricas negativas. Encontram-se no vácuo, sempre no vácuo, né? A uma distância de 2,5 metros. Sabe-se que as cargas são menos 2 coulomb e menos 15 coulomb. São forças de repulsão, né? Então aqui, 2,5 metros é a distância entre as cargas, considerando no vácuo, né? Essa aqui é a carga de 15 coulomb e essa 20 coulomb. Para fins de cálculo, sempre valor absoluto. Então vai ser constante K vezes 20 vezes 15 dividido pela distância ao quadrado, resultou em 432 vezes 10 na 9 newton. Aplicação da fórmula, né? 20 vezes 15 dividido por 2,5, a constante é 9, então multiplica por 9, né? O que deu é isso aqui, vezes 10 na 9. Né? Esse metro ao quadrado aqui vai cortar com o metro ao quadrado que tem no K. Esse coulomb com esse coulomb que vai ficar ao quadrado aqui, vai cortar com o K que está dividindo aqui embaixo. Quando nós olhamos aqui, constante, né? Ó, em cima multiplica por K, por coulomb, então corta aqui. E divide por metro ao quadrado, então corta aqui. Certo. Barbada então resolver cálculos com a lei de Coulomb, né? No primeiro problema, continuação do primeiro. Com que velocidade irá se deslocar o objeto sabendo-se que A, B e C possuem massas D? Então foi dado as massas, né, respectivamente. Então C é 3, desculpa, ABC, né? O A está aqui. Então A corresponde a 3, o B corresponde ao segundo, que é 4, e o C corresponde ao último, que é 2, respectivamente. Força é massa vezes aceleração, lá da física 1. Né? Aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido pela variação do tempo. O tempo que demorou para a velocidade 1 chegar à velocidade 2. Eu tenho as 3 cargas aqui. E a pergunta são as velocidades. E tenho as 3 massas. Né? A massa que vem aqui. Né? Essa aceleração aqui é uma interrogação. E essa força aqui eu já calculei no problema 1. Levando em consideração que os objetos estão parados, a velocidade inicial é 0. Então isso aqui não existe. E a velocidade 2 é a pergunta. Né? Então isso aqui fica 0. Né? E essa aqui é a pergunta. A velocidade 2 do objeto A, a velocidade 2 do objeto B, a velocidade 2 do objeto C. A força resultante no objeto C, vamos voltar ao primeiro problema. O objeto C. Objeto C, esse aqui. A força resultante é esta aqui menos esta aqui, que são forças opostas. A força CA, que está afastando, menos a força CB, que está aproximando dos outros. Ou seja, a força CB é 1080. A força CA é 918. Então, aqui embaixo, no exercício 3, eu vou ter 1080 menos 918, resultando esta força aqui no ponto C. Certo? Isso é do C em direção ao B. Né? Porque a força do C ao B é essa aqui que é maior. E a mesma coisa se faz com todos eles. Certo? Enquanto a força resultante em todos eles. Aí, esta força resultante vai vir para cá. Essa aqui é a força resultante que nós encontramos. A massa é a massa do objeto C. A massa do objeto C é esta aqui. Né? E essa força
Eu encontrei ela aqui embaixo. Aqui. Essa aqui é a força resultante em C. A velocidade, eu vou ter que calcular então a aceleração. Ó, eu tenho a força, eu tenho a massa, 2 kg força, 2 kg, e eu calculo a aceleração. Encontrado a aceleração, eu venho para esta fórmula aqui, eu vou encontrar este valor, venho para esta fórmula aqui e encontro a velocidade final. Porém, para encontrar a velocidade final, falta o tempo. Durante quanto tempo o objeto C se deslocou? Se ele deslocou 1 segundo, será que já não aconteceu a colisão? Se ele deslocou 0,1 segundo, será que já não aconteceu a colisão? Se ele deslocou 1 microsegundo, 10 a menos 6 segundos, será que já não aconteceu a colisão? Ou seja, esse tipo de problema é um problema hipotético, né? Onde que eu mostro para vocês que todo o conteúdo de eletricidade está conectado com o conteúdo de física do primeiro ano. Quando nós calcular a eletricidade transformando energia elétrica em calor, ele está conectado com o conteúdo do segundo ano. Enfim, toda a física 1, 2 e 3, toda ela está conectada através dos cálculos e as fórmulas. As fórmulas foram surgindo e todas elas foram se conectando e criando mais fórmulas a partir das fórmulas antigas. Certo? Se tornaria um problema complexo isso aqui, né? Mas a ideia é mostrar que cálculo de força elétrica pode estar relacionado ao deslocamento das massas e dos objetos, né? Em situações fictícias ou lá nas partículas subatômicas, né? Um campo elétrico definido, certo? Então o cálculo 3 seria isso aqui, né? Ele não tem como terminar porque nós não temos o tempo, mas foi analisado a situação toda. O problema 4, dois objetos eletrizados com carga de 1,2 microcoulomb. Então isso aqui significa 1,2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Estão suspensos por fio, conforme a figura, possui um peso de 0,5 kg força, o peso é esse aqui, é essa flechinha para baixo, é o peso do objeto. Qual a força resultante? Certo? Então, existe aqui uma relação entre essa força de tração aqui, né? Essa força de tração aqui, o peso, e se eu puxar aqui e fizer aquele losango que ficou torto, né? Isso aqui tem que ser paralelo com isso aqui. Então, Ctrl Z, isso aqui paralelo aqui, né? Vai ter um ponto que eles vão se cruzar e aqui vai ter uma força, meu Deus, Ctrl Z, uma força resultante aqui. Então esta aqui vai ser a minha força resultante. Esta força resultante é a força elétrica que está aqui. É o mesmo valor, mesmo vetor. Certo? Então nós vamos calcular isso aqui. De que maneira? Eu sei que aqui vale 30 graus, aqui vale 30 graus. Por quê? Porque são dois objetos iguais, eletrizados de modo igual, então a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. E os ângulos que vão formar em todo esse conjunto é igual. Ou seja, a metade de K é igual a metade de K. Então eu tenho o meu triângulo retângulo aqui, 30 graus, né? Esta linha aqui, que é a base do triângulo retângulo, é o cosseno, né? Esse aqui é o seno e aqui a hipotenusa, né? Então essa aqui é a situação, a força resultante, né? Eu quero saber a força elétrica aqui,
Aqui seria a força resultante entre o peso e a força elétrica, diferente da situação que eu fiz aqui. A situação que eu fiz aqui foi esta. E essa aqui é a força elétrica, né, que é igual a esta. Está pedindo a força resultante aqui, partindo desses valores que eu tenho. Tá, se eu tenho 30 graus aqui, eu tenho aqui 0,5 quilograma força, peso, né? Eu tenho um cateto, tenho um ângulo, eu posso descobrir o outro cateto. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então eu venho aqui e utilizo a tangente de 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é 0,5. Desculpa, o cateto oposto é a pergunta, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é 0,5. Então dividido por 0,5 aqui. E aqui a tangente de 30 graus. E essa aqui é a pergunta, né? Pergunta é essa força aqui, que é a força elétrica. Descobre a tangente de 30, passa multiplicando com 0,5 e resultou então em 0,29 kgfm. Essa é a força elétrica que está agindo aqui. Certo? Então, essa parte de lei de Coulomb tem muitas situações em que envolve seno e cosseno. Né? Na questão 5, que vocês podem resolver depois também é semelhante a essa aqui. Né? Só que lá, se não me engano, está faltando o ângulo. Então tem que utilizar a função inversa para encontrar o ângulo. Certo? E assim encerramos mais um vídeo de física, né?